Graça e paz, amados, boa noite. Noite de ceia, noite de nós celebrarmos a vida que nós temos em Deus, a vida que Jesus conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Mas antes da celebração da ceia que o nosso pastor irá trazer para nós essa noite, antes também dos louvores, eu queria trazer para você uns versículos para a nossa meditação, para a exortação também às nossas vidas. Em Isaías capítulo 40, versículo 28, diz o seguinte: Não sabes, não ouviste? O Senhor é o Deus eterno, Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fadiga. O seu entendimento não pode ser medido. Ele dá força ao cansado e aumenta o poder do sem vigor. Então os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente tropeçarão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se fatigarão. Eu não sei se você está cansado de alguma coisa nesse momento que você está vivendo, se você está cansado de estar ouvindo sobre o assunto que está rolando no mundo aí fora, cansado das coisas que estão acontecendo, das coisas que você tem deixado de fazer, se você está cansado de não poder ir para a igreja e congregar junto conosco, na verdade, porque eu mesmo particularmente falo que estou com muita saudade de estar na igreja junto com meus irmãos. Então, de muitas coisas nós podemos estar cansados, nós podemos estar se fatigando, nós podemos estar esmorecendo em algumas coisas, mas nós temos que ter sempre a consciência, amados, que na palavra do Senhor nós não devemos nos cansar. Dessa palavra, do amor de Deus, da graça de Deus, nós não podemos nos cansar nunca. O versículo 31, ele diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, para que nós possamos esperar em Deus, nós precisamos meditar nessa palavra, nós precisamos buscar essa palavra, buscar a comunhão com Deus e com o Espírito Santo, para que a gente renove as nossas forças dia após dia. Então, eu quero dizer para você que não renove sua força, não renove seu pensamento nas coisas que você anda ouvindo pela TV, nas coisas que estão acontecendo à sua volta, nas coisas que parecem que estão dando errado, mas renove a sua mente com a palavra de Deus. Renove o seu espírito. Encha o seu espírito com a palavra de Deus, para que você possa estar firme no Senhor, para que você possa estar esperando no Senhor. Que o versículo termina, que aqueles que esperam no Senhor, eles subirão como águias, eles correrão, e eles não se fatigarão. Então você não estará cansado, você não estará sobrecarregado, se você estiver esperando na pessoa certa, se você estiver esperando naquele que pode por você, naquele que pode fazer por você, aquilo que nenhuma outra pessoa pode fazer. Então algo pode ser que esteja dando errado em alguma área da sua vida, mas coloca diante do Senhor, confia no Senhor, espera nele, que tudo Deus fará ao teu favor, porque Ele cuida daquele que é seu. Amém? Presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Preocupar com a aflição e com as dores do meu coração. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, Santo, Santo.
Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez aqui estamos para ministrar e celebrar a ceia do Senhor. É um culto de festa, eu considero como um culto festivo, porque ali nós estamos celebrando, comemorando o preço, a nossa salvação, tudo aquilo que Cristo Jesus conquistou lá na cruz para nós que cremos no poder do seu nome, na salvação que só está na sua pessoa. Porque o preço foi alto, amados. O preço que Jesus pagou foi um preço incomparável, nada que deste mundo se iguala, pode se comparar ao preço, ao resgate que foi pago para a nossa salvação, para a nossa glória. Foi o preço da vida do Filho de Deus, quando Ele se entregou, quando Ele se fez pecado, quando Ele morreu a nossa morte, para que por meio da sua morte nós pudéssemos viver em vitória, pudéssemos viver em comunhão com o nosso Deus. Eu queria, para início, abrir um versículo que eu acho ele como fundamental para nós entender o preço que foi pago, para que hoje eu e você pudéssemos viver uma vida de céus aqui na terra. Esse versículo se encontra lá em 1 de Coríntios, capítulo de número 6 e o versículo de número 21. Esse trecho da palavra de Deus, ele está falando sobre a vida que nós podemos viver hoje, para a glória, para o agrado do nosso Deus e Pai. Uma vida em perfeita harmonia com Ele, que é uma vida em santidade. Uma vida de louvor, uma vida de adoração, uma vida totalmente voltada para o nosso Deus. Porque a palavra afirma, amado, que hoje nós não pertencemos mais a nós mesmos, porque Cristo Jesus nos comprou para Ele. Então hoje nós não podemos de forma alguma viver para nós, mas sim viver para Ele, porque nós somos comprados por a vida de Jesus e hoje nós devemos ter essa consciência de filhos, essa consciência de povo de Deus, de que não podemos mais viver a vida que vivíamos no passado, uma vida onde não tinha conhecimento de Deus, mas vivíamos uma vida voltada para o mundo, para o pecado, para tudo aquilo que não é da vontade de Deus. Mas hoje nós temos o conhecimento da vontade de Deus, da palavra de Deus, e hoje nós podemos viver para Ele, porque nos comprou e hoje nós não pertencemos a nós mesmos, mas pertencendo àquele ao qual se tornou o nosso dono e o nosso Senhor. Esse versículo é apenas um, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, que diz: porque fostes comprados por preço. Outra tradução diz: porque fostes comprados por bom preço, ou por um alto preço. Mas essa afirma dessa forma: porque fostes comprados por preço, agora pois glorificais a Deus no vosso corpo. Então, através do nosso corpo, os membros do nosso corpo, hoje devemos viver uma vida de louvor, uma vida de adoração ao nosso Deus. Porque antes, os membros do nosso corpo viviam em escravidão, vivia para fazer os desejos, a vontade daquele no qual, no passado, era o nosso dono, era o nosso possuidor. Mas como nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus, hoje é para nós vivermos uma vida para Ele. O nosso corpo deve ser para glorificar, porque hoje nós não somos apenas uma carne, hoje nós temos a plena convicção, a plena consciência que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então vivemos pelo Espírito, a nossa alma é renovada pela palavra de Deus e o nosso corpo é o instrumento de louvor, de adoração para todo o nosso ser de louvor a esse Deus, que é tão bom, que é tão poderoso. E para a ministração da ceia, amados, eu vejo uma profecia do profeta Isaías, quando ele diz lá no capítulo de número 53, a partir do versículo 1 até o versículo 10, está falando exatamente ali do sofrimento, do preço que haveria um dia de ser pago pelo Filho de Deus, pelo Cordeiro imaculado, por aquele que não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por mim e por você. Ele se fez pecado no nosso lugar para levar lá na cruz, lá no madeiro, todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados.
e o seu sangue foi derramado para nos purificar, deixarmos do agrado do Pai, da forma que Deus projetou antes da fundação do mundo. Porque Deus é um Deus sábio e Ele já sabia de todas as coisas, sabia tanto da queda do homem, que Ele já tinha à sua direita o provedor, o Cordeiro Imaculado, aquele que um dia Ele iria enviar para perdoar os nossos pecados, pagando eles tão alto preço. Então eu queria ler alguns versículos aqui lá em Isaías capítulo 53, depois vamos comprovar essa mesma mensagem lá em 1 Coríntios, que é a base, a chave para o culto de ceia, e a partir do versículo número 23, quando ali vai exatamente falar, Paulo falando acerca da obra redentora de Deus na pessoa de Jesus para a nossa salvação. Mas vamos antes lá para Isaías capítulo de número 53, deixa eu me encontrar aqui. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, a partir do versículo de número 1, que diz: Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhando-o, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e dele não fazíamos caso. Então, esse foi a profecia de Isaías em relação a respeito de Jesus Cristo. Exatamente, ele profetizou como foi visto ele na cruz. Quando zombavam, quando escarneciam, quando cuspia, quando chicoteava, quando zombavam de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce daí. Quantos milagres, quantos sinais, quantos prodígios você fez, e por que não faz agora? Por que não te livra da morte? Mas Jesus estava ali como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca, porque isso era algo que já estava revelado, já estava preparado para que ele fosse à cruz dessa forma, porque também Isaías já falava sobre a morte do Filho de Deus. Versículo 4 em diante diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o repudiávamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, tudo que a humanidade precisava, tudo que a humanidade estava a carecer, Jesus se fez lá na cruz por nós. Tudo que nós precisávamos para viver hoje uma vida nele, uma vida cheia de graça, uma vida cheia de bênçãos, cheia de multiplicações de tudo aquilo que nós precisamos. Exatamente, Jesus cumpriu lá naquela cruz, porque ele veio para cumprir aquilo que os homens jamais poderiam cumprir, porque somente esse direito, esse poder, essa virtude estava sobre o Filho de Deus, que estava à direita do Pai, e que um dia ele iria enviar para nos resgatar do poder, do império das trevas, e nos transportar ou conduzir para o reino do Filho, seu amor. Então ainda fala algo mais, versículo 6 diz: todos nós andávamos desprezados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então ali fala exatamente de Jesus na cruz, quando ele suportou toda a oposição dos pecadores, como diz o livro a carta aos Hebreus, e ele
em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou todas as adversidades, toda a oposição dos pecadores. Agora imagina você, uma só pessoa, suportar todos os pecados da humanidade, todas as dores, todos os sofrimentos. Jesus levou lá na cruz tudo aquilo que não era apenas de uma ou de um grupo de pessoas, mas de toda a humanidade. Isso foi o tamanho do amor de Deus por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos viver nessa condição de filhos de Deus, desfrutando do melhor do Pai. Ainda continua mais, versículo de número 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum saiu da sua boca. Esse mesmo relato, Pedro, da sua primeira epístola, também ele está falando, desses feitos de Jesus, desse exemplo de vida para mim e para você, porque hoje nós podemos viver a vida que Jesus deixou para nós vivermos aqui na terra. A sua palavra diz que hoje nós podemos seguir os seus passos, porque Ele é o caminho para mim e para a tua vida. Nós podemos caminhar nesse caminho seguro, nesse caminho de paz, mesmo vivendo no mundo em no qual está vindo sobre nós tribulações, sofrimentos, perseguições, mas a palavra nos garante que nele nós já somos mais que vencedores. Então vamos voltar um pouquinho lá para a mensagem-chave para o culto de ceia, onde todos os irmãos que congregam conosco, a partir desse momento já estão preparados para participarem da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um dia festivo, é um dia de maior alegria, porque foi algo preparado, Na morte de Jesus estava a nossa vitória, porque Ele no seu corpo, Ele se fez pecado para que nele nós fôssemos perdoados. Ele sofreu por nós para que nós pudéssemos ter alívio, nós pudéssemos viver uma vida abençoada, uma vida de vitória. Então Jesus fez tudo aquilo que nós precisamos, Ele fez, Ele cumpriu lá na cruz. 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo 23, Paulo foi preparado pelo Espírito de Deus para nos ensinar dessa forma como devemos participar da ceia do Senhor. A palavra de Deus diz, amado, que nós estamos prontos nele. E nós já encontramos a sabedoria, o conhecimento, temos a revelação do Espírito Santo, que nós podemos viver hoje uma vida do agrado do Pai, uma vida em santidade, porque Pedro diz que nós devemos ser santos, porque Ele é santo, o nosso Pai é santo, então nós devemos viver em santidade. No dia em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós nos convertemos, nós estávamos saindo ali de uma dimensão para outra, de uma posição para outra. Isso é a conversão, é uma mudança, é uma transformação. E dali por diante, amados, um compromisso, uma responsabilidade muito forte ficou sobre os nossos lombos, sobre as nossas vidas, de vivermos uma vida para o inteiro agrado de Deus. E a cada dia nós podemos manifestar essa santidade que habita dentro de nós, já faz parte da nossa vida. A cada dia nós podemos renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, renunciar aos desejos da nossa carne, porque a carne, ela luta contra o Espírito, ela guerreia contra o Espírito, mas
hoje, por vivermos uma vida em obediência, nós podemos mortificar os prazeres, os desejos da nossa carne, para viver em comunhão com Deus, viver em comunhão com o Espírito Santo, viver em comunhão com o nosso Pai. E a palavra de Deus fala aqui em Coríntios, em relação a como vivia aquela igreja em Coríntios, aonde os ricos, desfrutavam de uma parte da igreja, os pobres em outra parte. Os pobres não tinham os mesmos direitos, mas hoje, amados, nós temos uma visão diferente. Hoje nós temos o pleno conhecimento de qual é a vontade de Deus. Hoje nós podemos viver em comunhão, em unidade, não fazendo acepção de pessoas, porque somos um só corpo mediante Jesus Cristo. Porque participamos do mesmo pão, entregamos a nossa vida ao mesmo Jesus, temos o mesmo Espírito, podemos compartilhar das mesmas verdades. Como diz Coríntios, no 1 Coríntios, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 10, que hoje nós podemos pensar a mesma coisa, ter a mesma disposição, os mesmos pensamentos, falarmos as mesmas coisas, a verdade da palavra de Deus. Então hoje nós podemos, por meio de Cristo, viver em união, viver em unidade, porque essa vida é a vida que agrada a Deus. Então diz a partir do versículo de número 23, o seguinte, é a mesma mensagem lá de Isaías, porque ali Isaías profetizava sobre Jesus, e aqui o próprio Jesus falou sobre a última ministração da sua ceia, porque ele celebrou a Páscoa, depois ele veio estabelecer um novo tempo, um novo período, uma nova e eterna aliança, quando ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória ou em lembrança de mim. Então, aqui fala algo do passado, algo que Jesus celebrou, algo que Jesus fez e nos deu o direito de muitas vezes continuarmos fazendo essa celebração, porque na morte de Jesus estava a nossa vitória. Então é um culto festivo, é um culto de grande alegria, porque estamos celebrando a nossa vitória em Cristo Jesus. Então, como podemos participar desse culto? De qualquer forma, de qualquer jeito, em pecado? Não, amados. É bem melhor se arrepender e participar da ceia do Senhor do que participar de qualquer forma ou de qualquer jeito. Porque quando o Filho de Deus participa sem discernir o corpo de Cristo, ele traz para si condenação. Porque nessa própria mensagem, Paulo diz que há entre vós muitos fracos, doentes, e não são poucos que morrem. Por quê? Porque não ter discernido o corpo do Filho de Deus. Não ter dado atenção aos ensinos da palavra de Deus. Hoje nós podemos, amados, nos julgar nós mesmos, analisar como é que está a nossa vida diante de Deus, e se tiver porventura algo que não esteja em linha com a palavra de Deus, entra ali o nosso arrependimento diante de Deus. Porque Deus não é homem, Deus é Deus. Ele não vai decretar ou dar um tempo para que venha julgar a nossa causa, que venha analisar como um juiz humano. Ele é Deus. Quando nós nos arrependemos diante dele, eu afirmo a você que o perdão de Jesus é instantâneo, ele é imediato. E daí sim nós já podemos, se você tem alguma coisa contra alguém, a tua vida não está em linha com o plano, com o propósito de Deus que se encontra nessa palavra, amado. Analisa a tua vida, arruma a tua casa, te arrepende, e Deus, pelo seu amor, por a sua misericórdia, ele te perdoa e você pode participar em seguida com os seus irmãos. Para você também que entregou a sua vida a Jesus, há poucos dias, há dias atrás, ou semana, você também já está capacitado, apto para participar, porque dentro de você também foi colocado a vida do Senhor Jesus, e você pode participar junto com aqueles que já têm anos a mais de crente no Evangelho da salvação.
Então ele diz a partir do versículo de número 26: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, o que é indignamente? De uma forma errada, de uma forma que não está agradando ao Pai. Então, esse é o momento, amados, de não viver apenas uma vida desordenada e chegar ao momento do culto de ceia, da celebração da ceia do Senhor, e não, hoje eu me arrependo porque hoje é o culto de ceia. Nós somos chamados para viver uma vida em santidade. No dia em que você desobedecer a Deus, você pecar, você transgredir a sua palavra, te arrepende, não guarda para o culto de ceia, porque senão ali você irá abrir brechas para o inimigo atuar, agir na tua vida. Mas fecha os espaços, te previne, te prepara, guarda todos os alvos da tua vida para que o inimigo não possa jamais te tocar, porque a palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Então nós fomos nascidos de Deus, nascemos da vontade do Pai e não devemos abrir as brechas para que o inimigo possa agir. Isso depende de Deus, não é mais depende de nós, perdão, não é mais uma obra de Deus, porque Jesus fez, Deus fez a sua parte. Agora somos nós os responsáveis pelas nossas próprias vidas. Devemos viver uma vida em santidade, uma vida como aquele que verdadeiramente nasceu de novo. O que é o novo nascimento? É mudança, é transformação, é aquilo que éramos não ser mais, aquilo que fazíamos não fazemos mais, porque hoje nós somos chamados para viver a palavra, viver uma vida que agrada ao nosso Deus e Pai. Aí ele ainda continua, versículo de número 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não somos juízes. Eu não devo julgar ou dizer, não, você pode participar, você ainda não. É a nossa consciência diante de Deus. É a nossa fé, é o nosso conhecimento da palavra que nos leva a essa dimensão. De nos examinar como estamos, nos julgar a nós mesmos, para que jamais sejamos julgados pelo Pai. Aí diz, versículo de número, continuação do 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, bebe juízo para si. Eis aí a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, amados, é melhor ser julgado do que ser julgado. É melhor se examinar para participar do que trazer consequências sérias, danos, prejuízos sérios para a sua vida. Então, não quero com isso dizer que você não participe da ceia. Envergonha o inimigo, te arrepende, coloca a tua vida diante de Deus e participa conosco desse momento que é da igreja, esse momento que Deus em Cristo Jesus preparou para que nós anunciarmos a sua morte e a sua ressurreição até um dia que Ele venha buscar a sua igreja. Amém? Então, nesse momento, amados, eu quero que você aí na sua casa comece a participar conosco. Pegue o pão, pegue o vinho, que é o corpo e o sangue de Jesus, e nesse momento nós iremos abençoar o pão, que é o corpo de Cristo, o vinho, que é o sangue de Jesus, e em seguida nós iremos juntos participar para a glória, para o louvor e para a adoração do nosso Deus. Amém? Então eu vou fazer essa parte agora e eu espero que aí na sua casa você também esteja com essa mesma visão, com essa mesma disposição de participar da ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então aqui está, amados, o corpo de Cristo. Olhamos, vemos que é pão e é o vinho que simboliza que é o sangue de Jesus.
Mas o próprio Jesus também, na ceia, na última ceia que ele teve, que ele celebrou, que ele ministrou junto aos seus apóstolos, ele estava ali já iniciando, né, um novo tempo, uma nova era, uma nova etapa. Ele estava ali anunciando a sua morte e a sua ressurreição, a sua mudança desse mundo para junto do Pai. Então ali ele estava pegando um pão, partindo, distribuindo e dizendo: isto é o meu corpo que será dado por vós. Então quando nós entendemos isso, amados, da forma que ele pega o pão e ele parte, então ele estava se dando a todo aquele que quisesse receber, que quisesse participar das coisas espirituais junto com ele. Mas graças a Deus que nós entendemos a mensagem da salvação e nós recebemos o pão, recebemos Jesus, não o pão como foi alimentado os antepassados, quando caiu o maná do céu, quando desceu o maná do céu e eles comeram, mas eles tornaram a ter fome novamente. Mas o pão que desceu do céu é o alimento para o nosso espírito, porque todo aquele que comer a carne de Jesus, esse tem comunhão, esse tem vida eterna com ele. Todo aquele que beber o sangue de Jesus, esse tem comunhão, esse tem vida eterna nele. Então, vamos abençoar e participar. Pai, aqui está o corpo de Cristo, e rendemos graças, Pai, pela obra que foi realizada lá na cruz, pelo preço que foi pago lá na cruz para a nossa salvação, para vivermos uma vida hoje segundo o coração do Pai, segundo a vontade de Deus. Aqui está, Pai, aquele corpo que foi moído, que foi ferido pelas nossas transgressões e iniquidade, aquele corpo que pagou um alto preço, ou o mais alto preço, aquele corpo que sofreu tudo aquilo que era para nós sofrermos, mas ele, por amor a nós, ele foi até a cruz, tomando sobre si toda a oposição dos pecadores. E aqui hoje nós estamos celebrando, Pai, por meio dessa ordenança de Deus, a nossa vitória em Cristo Jesus. E rendemos graças, Pai, pelo pão, pelo corpo de Cristo, em nome de Jesus. Aí na sua casa você pode participar. A palavra diz: por semelhante modo também ele pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Isso em memória, em celebração de uma nova e eterna aliança que será feita por vós. Então ali Jesus fez e nos deu o direito de continuarmos fazendo essa ministração, essa celebração. E aqui é o sangue de Jesus que nos purificou, que nos branquejou, que nos deixou em plena atividade espiritual para vivermos uma vida de louvor e de adoração ao nosso Pai. Aí na sua casa, participa em nome de Jesus. Pai, te rendemos graças por esse momento, Pai, em que você nos confiou esse direito de ministrarmos a ceia do Senhor, essa ordenança sagrada, essa ordenança que hoje nós temos um pleno conhecimento, e não foi mediante os milagres tão somente que você realizou durante o curso da sua vida aqui nesta terra, mas a obra maior, Pai, estava na sua morte e na sua ressurreição, porque os milagres manifestavam o poder, a autoridade e a soberania que estava no nome de Jesus e que continua a estar. Mas o preço lá na cruz é quando nós entendemos o valor que hoje nós temos para Deus, por meio do seu amor para com a vida de cada um dos seus filhos. Por isso, Pai, nós rendemos a Ti graças pelo Teu feito lá na cruz, e a cada dia, Pai, a nossa função, a nossa visão, o nosso desejo é de viver para Você, porque não somos mais de nós mesmos, porque fomos comprados por um alto preço. Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E fica ligado, fica sempre assistindo nos nossos vídeos, que temos
anunciado a palavra de Deus para vocês todas as quintas-feiras e todos os domingos. Os irmãos estão aí crescendo na graça e no conhecimento de Deus e transmitindo uma mensagem de Deus para a tua vida, para te edificar, para te fortalecer, para te encorajar no poder do Espírito Santo, para você ir em frente e jamais desistir, mas cumprir o plano e o propósito de Deus aqui nessa terra. Sejam abençoados em o nome de Jesus e na prática da palavra de Deus. Amém.